Meus irmãos, boa noite. Deixa eu me organizar aqui em cima. Feliz de estar com vocês aqui nessa reflexão de hoje à noite, nessa edificação. E eu queria estar orando com vocês antes de começar. Meu Deus, aquieta-nos, Senhor. Aquieta os nossos corações, nos ajuda, Deus, a nos concentrar na Tua palavra. Nós dependemos do Senhor em tudo. Nós pedimos ao Senhor que cada vida aqui, Deus, seja edificada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nós pedimos ao Senhor a graça de eu ser somente o Teu carteiro nesta noite, Senhor. E que o Senhor nos ajude a escutar aquilo que o Senhor quer falar por meio da boca desse pregador. Muito obrigado, Deus, por esse momento que estamos aqui refletindo na Tua poderosa palavra. Nós oramos no poderoso nome do Senhor Jesus. É que oramos. Amém. O Senhor é bom, é refúgio em tempo de angústia. O Senhor, Ele conservará em paz a mente que está firme no Senhor, porque o seu propósito está firme nele. Isaías 26:3. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, porque Tu magnificaste acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. Maravilhoso, né? Palavra do Senhor, textos memorizados nos ajudam em tempos de aflições, dias escuros da vida, dias que nós estamos abatidos. Então o Senhor Espírito Santo traz à memória aquilo que temos já amadurecidos, já aprendidos do Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa e nos ajuda a continuar na jornada da vida. Mas nós precisamos refletir algumas coisas neste tema, nessa reflexão de crescendo na maturidade cristã. Coisas seríssimas nós precisamos refletir. A palavra do Senhor, ela tem sido suficiente para a minha vida? Você poderia se perguntar nessa noite. Eu tenho crescido em maturidade pela aplicação da palavra do Senhor na minha vida? Diante de tantas lutas que nós vivemos, tantas aflições, eu tenho reagido dignamente ao Evangelho? Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Romanos 15, de 1 a 6. Paulo escreveu essa carta de Corinto por volta do ano 57, 58, ele já tinha passado já aquele período em Éfeso, quando a igreja de Éfeso era uma igreja valorosa, onde Paulo discipulou toda a Ásia Menor. Já no final da terceira, já próximo da terceira viagem missionária, as cartas aos Romanos é bem contemporânea das cartas aos Coríntios. E Paulo, então, por uma razão da igreja, porque ele intencionava fazer a viagem missionária mais para o ocidente, para a Espanha, então ele escreveu esta carta aos romanos. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo e nem por nenhum dos apóstolos.
Então ele escreveu dentro desse contexto, ele escreveu palavras para aquela igreja em conflito, de exortação, palavras de ensino. O contexto da igreja de Roma, antes da gente ler o texto, os primeiros cristãos em Roma certamente foram os cristãos que foram convertidos no Pentecoste, na descida do Espírito Santo do Senhor. Abra, antes de ler o texto, vamos lá em Atos 2, 10. Atos 2, 10. Coloca o seu marcador em Romanos 15. Vamos lá em Atos 2, 10. Só para a gente ver esse contexto para a gente. Atos 2, 10 fala assim: Frígia, aqui são as cidades, as localidades que estavam no evento do Pentecoste. Então assim, Frígia e Panfilha, Egito, e das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindo de Roma. Então provavelmente os crentes, os primeiros cristãos ali em Roma eram judeus convertidos. Os crentes ali em Roma tinham, obviamente, gentios foram convertidos, né? Ali naquela cidade, e existia muita tensão entre dois grupos, os judeus cristãos e os gentios. Os judeus cristãos acreditava que precisava cumprir a lei, né? Principalmente a circuncisão, guardar o sábado e questões alimentares. Era uma igreja que tinha muito conflito e Paulo precisava resolver esse conflito. Então ele escreve as cartas para Roma, para os crentes romanos, a fim de que, para que esses crentes fossem amadurecidos, crescessem em maturidade cristã. E é neste foco hoje que a gente vai trabalhar. Vamos ao texto. Nós, que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não se agradou de si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. O Deus que concede a perseverança e o ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração vocês glorifiquem a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Os crentes em Roma, eles tinham essa tensão com os crentes judeus e os gentios tinham essa tensão. Veja um pouquinho mais aqui em Romanos 14, no verso 2. Olha esse contexto. Um crê, verso 2, Romanos 14, 2. Um crê que pode comer tudo. O outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Verso 5. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Trata-se de uma carta feita das mais teológicas de Paulo. É uma carta onde nós temos muitos ensinos para um caminhar vitorioso em nossas vidas. Aqui há muitos ensinos para que a gente cresça uma vida cristã vitoriosa. Nesse período, em Roma, um pouco antes, essa tensão entre a igreja era tão intensa que o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Só depois da morte dele, lá pelo ano de 54 a.C.,
foi que os judeus voltaram para Roma. Mas nesse período, quando os judeus voltaram, os crentes gentios, aqueles que criam que a justificação e a fé vinham, a justificação e a salvação vinham pela fé em Cristo Jesus. É nesse contexto que Paulo identifica os crentes fortes. Os crentes gentios, obviamente, nesse período, a igreja cresceu em Roma. Agora, dentro deste cenário tenso entre os crentes daquela época, foi que Paulo levou essa palavra de exortação. Nas cartas de Romanos, essa palavra de exortação inicia lá no verso 12. Já é um texto bastante conhecido. Portanto, irmãos, Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade do Senhor. Então, esse bloco de exortação das cartas de Paulo em Romanos começa em 12 e vai até o capítulo 15, verso 13. O nosso texto está dentro de um bloco de exortação. Então, a palavra de hoje é uma palavra de edificação exortativa, a fim de que os nossos corações sejam edificados. Agora, o que é que nós temos de comum entre os crentes daquela época e hoje? Porque a palavra de Deus fala lá em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus ela está ativa e está operante. O que é que nós temos de comum? Eu relacionei algumas coisas, alguns fatos aqui, para que a gente venha a refletir. Ainda lutamos com o pecado. Ainda temos dificuldade de ler e observar as Escrituras com dedicação. Ainda queremos viver de uma maneira autossuficiente e não dependente de Deus. Ainda precisamos ser exortados e edificados. Ainda precisamos ser santificados e purificados pelas Escrituras. Ainda estamos procurando outras alternativas de esperança. Ainda estamos precisando conhecer mais de Deus por meio de Jesus Cristo, o resplendor exato da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. As nossas motivações e propósitos ainda estão desalinhados com as Escrituras. Ainda estamos reagindo de forma imatura nas dificuldades da vida. Nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos das Escrituras. E é nesse foco a edificação de hoje. E tendo o seguinte, isso aqui é muito importante. Abra bem os seus ouvidos. Com a queda do homem, o pecado fez miséria. As Escrituras ensinam claramente que todos os aspectos do ser humano foram contaminados pelo pecado. O caráter, a fala, o comportamento do homem foram todos pervertidos. Suas emoções, os seus desejos, as suas consciências, a vontade, o intelecto, os seus objetivos, as suas emoções e a maneira de você enxergar a vida e reagir. O pecado bagunçou tudo, meu irmão. E nós lutamos com isso. Isto é o que tem de comum. O Deus é o mesmo. É o que tem de comum
entre os crentes da época de Romanos e nós. Então, nós precisamos crescer. Aqui é que está. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer, queridos. E a palavra do Senhor, ela é suficiente para nós. Eu vou repetir. A palavra do Senhor é suficiente para nós, para crescermos em maturidade cristã. Vamos lá em Salmo 19. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo 19. Vamos abrir as nossas Bíblias, ou aqueles que têm o celular, né? Vamos acessar, né? Salmos 19. Salmos 19, 7. Salmos 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Interessante essa palavra em Salmos, porque perfeito no hebraico é o seguinte: não falta nada, é completa, é suficiente. E restaura a alma no hebraico é transforma, restaura. Então, se a gente pode parafrasear esse texto e dizer o seguinte: que a palavra do Senhor é perfeita e transforma os nossos pensamentos, transforma os nossos caráteres. Nosso caráter transformado pela palavra do Senhor, o caráter transformado muda a conduta e tudo culmina para a glória de Deus, amém? É isso que a palavra de Deus faz em nós, ela transforma a gente. Ela é a única autoridade, nada está de pé de igualdade com ela. Ela é poderosa. Paulo fala lá em Coríntios, não se trata de sabedoria humana, mas para nós que estamos sendo salvos, é o quê? É poder de Deus. No texto que nós lemos em Romanos, a base dessa reflexão, nós temos algumas exortações valiosíssimas para nós. Nós temos sendo o Senhor Deus, o Espírito Santo Deus tem soprado nesta igreja. Graça de Deus tem soprado e nos chacoalhados para servir. O Espírito Santo de Deus está chamando a atenção da igreja para servir. E eu tenho vivenciado e tenho vivido. O homem que não serve, não serve. Olha, vamos aqui no verso 1 e 2 de Romanos 15. Olha só que coisa, que palavra maravilhosa. Nós que somos sendo fortes, Paulo está se identificando com os gentios, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Veja que o foco desta sessão, no contexto, Paulo estava chamando a atenção dos crentes maduros. Ele diz que o foco era a edificação dos crentes imaturos. Ele está ensinando naquela época, e também a palavra do Senhor está nos chamando a atenção hoje. O reino de Deus tem um estilo de vida. Há um estilo de vida, e o estilo de vida no reino não é egocêntrico. O estilo de vida no reino é outrocêntrico. O estilo de vida é que nós somos, a graça do Senhor nos alcança, nós somos regenerados, e aí há pessoas que nos edificam na igreja do Senhor Jesus. Elas nos ensinam a orar, elas nos ensinam a manusear a palavra de Deus, elas nos ensinam a caminhada do beber na fé, a fim de que nós nos tornemos pessoas maduras. Aí aqui vem uma palavra de exortação. Há muitas pessoas que já foram edificadas nas suas casas,
E o Senhor está chamando: venha servir, venha trabalhar na outra vida. O estilo de vida de um crente verdadeiro é que entende que nós temos que viver vida na vida. Nós temos que viver vida na vida. Nós, crentes maduros, devemos trabalhar na outra pessoa, a fim de que eles saibam lidar com as questões da vida, agora, não mais com um pensamento de outrora, do mundo, das trevas, mas agora a gente precisa ensiná-los a ele pensar biblicamente, a como reagir às situações da vida de forma bíblica. Eu tenho trabalhado e servido no ECC. Eu tenho sido tão edificado, meus irmãos, com pessoas maduras. Eu ainda aqui careca já, né? E também barrigudo. Tenho sido tão edificado pelas pessoas, casais maravilhosos. Eu tenho participado de um grupo de homens. Nossa, como eu tenho sido edificado, como eu tenho feito ajustes na minha vida, da maneira de pensar, da maneira de reagir, mas de uma maneira bíblica, transparente, honesta. Este é o estilo de vida do reino. Crentes maduros ensinando outros, animando outros. O seu testemunho de vida vai ajudar outras pessoas na caminhada cristã. É maravilhoso estar na escola bíblica dominical, quando uma irmã faz uma pergunta com vontade de aprender e o irmão responde com a vida. Um outro escutando é edificado. Talvez você fique pensando: poxa, o que eu vou falar numa escola bíblica? O seu testemunho da plenitude do que Jesus está fazendo na sua vida. Isso vai ajudar a edificar outra vida. Mas nesse processo de vida outrocêntrica, vida na vida, que esse é o estilo do reino do Senhor, nós precisamos de fundamentos. Nós precisamos da perspectiva correta, o pensamento correto, o propósito correto. Então Paulo prossegue no verso 3. Olha o que está escrito no verso 3. Ele diz assim: pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Ele manda olhar para Jesus, meu irmão. Ele manda a gente se esvaziar como Jesus. A gente tem sido muito abençoado com as pregações expositivas do pastor Raik na carta de Filipenses. Lá em Filipenses 2 diz que ele não se apegou ao fato de ser Deus, ele se esvaziou à semelhança, viveu à semelhança dos homens, ele viveu, morreu por mim e por ti, para se tornar fonte de salvação. Jesus, nesse processo de edificação do outro, de vida na vida, a pessoa que nós devemos olhar e imitar e ser igual é o Senhor Jesus. E é isso que Paulo está falando. Paulo prossegue e coloca uma coisa interessante no verso 4. Ele diz assim: pois tudo o que foi escrito. Ele lança a mão de um princípio maravilhoso, ele lança a mão de um princípio poderoso, a suficiência das Escrituras. Tudo que está escrito, não falta nada, não precisa de mais nada, é a única, é ela que tem autoridade para tratar de questões não físicas nossas. Olha só, esse comentário de João Calvino é magnífico. Eu vou ler para vocês. Esta notável passagem nos revela que os oráculos de Deus
não tem nada de supérfluo ou inútil. Ao mesmo tempo, também nos instrui que é pela leitura das Escrituras que crescemos na vida de piedade e santidade. Portanto, é mister que nos esforcemos e leiamos tudo quanto foi dado nas Escrituras. Seria um insulto ao Espírito Santo imaginar que tudo quanto ele transmitiu nas Escrituras não traz proveito algum. Maravilhoso, né? Que pensamento! Seria um insulto. Esse mesmo fundamento que Paulo usou, ele usou em outros momentos. Ele usou na carta de Coríntios, você pode anotar e depois ler. 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Esse texto que ele escreveu a carta de Coríntios, que também era uma igreja em conflito, esse 1 Coríntios 10, de 1 a 13, esse 13 é um que muitos de nós conhecemos. O último versículo, ele diz que não há provações, né? Que não há provações que nós não podemos suportar. Pois Deus mesmo dá o escape. Mas no meio do texto, ele diz que tudo que foi escrito foi para nos alertar, está escrito para nosso exemplo. Ele também fala, 10 anos depois, olha só, como isso era uma coisa repetitiva, ele fala disso 10 anos depois ao jovem pastor Timóteo, lá em 2 Coríntios, lá em 2 Timóteo 3,16, o texto que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a pregação, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu queria colocar com vocês uma lupa nesse texto do versículo 4. Porque o texto diz para a gente que tudo que foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Eu estou lendo na Nova Linguagem de hoje o texto. Vou ler de novo. Porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Obviamente, a Bíblia que Paulo tinha naquela época era o Velho Testamento. Hoje nós temos o cânon completo do Novo e do Velho Testamento. Mas ele disse uma coisa interessante, que foi escrito para o nosso ensino. Então nós precisamos ser pessoas ensináveis. Se é escrito para o nosso ensino, nós não temos que ser professores, nós temos que ser alunos, nós temos que ser pessoas ensináveis. Mas o que é uma pessoa ensinável? Tem que ficar claro isso na mente da gente. O que é uma pessoa ensinável? É uma pessoa que reconhece humildemente que precisa aprender algo na busca de aprimoramento, para prosseguir, para avançar. Esta é uma pessoa. Ela tem humildade e busca aprender. Eu tenho a alegria imensa de ser professor da Escola Bíblica Dominical. Ô função, ô papel maravilhoso. Quando a gente escuta irmãos nossos maravilhosos fazendo perguntas e com caderno anotando as respostas, e pergunta de novo, e pergunta de novo. É maravilhoso o ambiente da escola bíblica. O texto também diz que a paciência e o consolo, em outras versões da Bíblia, eles traduzem o consolo como ânimo, coragem, vem das Escrituras. A paciência, no grego, é hipomoné. Eu sou curioso
e eu fui fazer uma pesquisa sobre qual era o sentido bíblico no grego, nos originais. Olha só que coisa maravilhosa. Paciência, no léxico bíblico, é resistência inabalável. Então eu fui fazer outra pesquisa. Quantas vezes nas Escrituras, analisando a Almeida Revista e Atualizada, quantas vezes ocorre esse sentido bíblico de resistência inabalável? Então eu descobri que ocorre 47 vezes nas Escrituras, muito concentrado no Novo Testamento, e a maior concentração do Novo Testamento é exatamente na carta de Romanos e Apocalipse. Há outras palavras do grego que dão o mesmo sentido, como macrotimia. Então esse é um ensino precioso para nós, porque as Escrituras, no processo de maturidade cristã, as Escrituras nos ensinam que nós precisamos ser pessoas com resistência inabalável. Precisamos ser exortados também hoje, que é nas Escrituras que aprendemos a ser homens e mulheres com uma resistência inabalável, uma paciência no crescimento da maturidade cristã. Mas o que é ter uma paciência bíblica? O que é? A gente precisa deixar claro nas nossas mentes o que é ter paciência bíblica. Então preste atenção. Paciência, hipomoné, resistência inabalável, é a firmeza de manter-se, de guardar a fé, apesar das piores tragédias da vida. É ser constante, mas tudo com alegria e sem murmuração. A palavra de Deus nos faz homens resistentes para a sua glória. A gente tem as situações que acontecem na vida, não, a gente segue reto. Paciência bíblica é isso. Mas o texto também nos coloca que nós somos consolados, nós somos encorajados pelas Escrituras. Ele nunca nos deixará, e o Senhor nunca nos abandonará. Aqui nós somos exortados que a coragem para lidar com as demandas da vida, de um mundo caído, a gente só tem nas Escrituras. Não precisamos de outra fonte alternativa de ajuda. As Escrituras são suficientes, e isso é apesar de mim e de você, é uma verdade absoluta. Eu tenho trabalhado e servido ao Senhor nesta igreja como conselheiro bíblico. Irmãos, é maravilhoso ver homens, mulheres, queridos nossos, irmãos nossos, aprisionados, pessoas que chegam de manhã com tanto medo do futuro, ansiedade, medo do que vem à frente, ficam travadas, ficam agoniadas, inquietas, presas no sofrimento, choros intensos. Então essas pessoas vêm ao aconselhamento bíblico. O aconselhamento é bíblico. Então a gente expõe e prega a palavra do Senhor com carinho, amor, paciência, e caminha, e caminha, e caminha, e vai trabalhando, e vai trabalhando. Meus irmãos, é maravilhoso escutar das pessoas dizer: a palavra do Senhor me libertou, as Escrituras me libertou. Eu já li várias vezes esse texto, mas eu não compreendia. Está claro, porque eu não entendia. Vida na vida, isso é o aconselhamento bíblico. Vida na vida, por meio da palavra do Senhor. Outro ponto nessa passagem importante
é o da esperança, porque o texto deixa claro que tudo que está escrito foi escrito a fim de que tenhamos esperança. Veja bem, essa esperança não é a esperança que o mundo coloca. A esperança que o mundo coloca é uma esperança duvidosa, ela é incerta. A esperança que nós cremos é uma alegre expectativa, nós não temos dúvida. Paulo dizia em Romanos 8, ele fala assim lá, em um versículo que me fugiu à mente, ele diz que esse momento, esse período pequeno de tribulação, não se compara à glória eterna. O nosso pensamento diante das dificuldades tem que ser esse, meus irmãos. Isso que o irmão está passando, eu estou passando com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, que o irmão também está passando dificuldade, não se compara à glória eterna. A palavra de Deus nos ensina a olhar para frente, a olhar para trás, a viver presente, mas olhar para frente. Tudo vai passar, meu irmão. Essa é a esperança, que um dia nós estaremos face a face ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós estaremos aprendendo diretamente com o Senhor Jesus. Maranata, vem Jesus. Essa esperança é nas Escrituras que nós esperamos, nós encontramos a esperança para viver. E nós vamos avante. É isso que nós vamos crescendo em maturidade. Eu, certa vez, nós nós servimos, nós servimos alguns círculos de casais, alguns líderes maravilhosos, que eu mais aprendo com eles do que eles comigo. Então nós temos círculos de casais que se reúnem de 10, 15 dias, e nós estamos estudando um livro, 15 lições para transformar o seu casamento. Alguns casais estão aqui. E nós, todos os líderes, nós passamos por um período que a gente chama de treinamento. Na verdade, é mais um círculo funcionando. A gente coloca o nome treinamento, mas acaba que é todo mundo aprendendo. E nesse dia, nós trouxemos um case para que a gente treinasse. O case era de um casal da igreja que o marido adulterou e esse casal precisava de ajuda. Como ajudá-lo? Com base naquilo que você aprendeu nas Escrituras. Esse era o treinamento dos líderes de casais. Então uma irmã querida nossa, ela falou assim no treinamento, e outros irmãos também falou assim: nós precisamos levar a esperança bíblica para eles, ensiná-los que a palavra de Deus tem solução, ensiná-los que o que Deus pensa sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre perdão. Nós precisamos falar da graça de Deus para eles. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. É disso que eu falo, de esperança, é prático. Nós vivemos, nós já temos, nós já possuímos a esperança. Mas quem é que concede para nós? Da onde é a origem dessa paciência? Da onde é a origem desse encorajamento? O verso 5 responde. Vamos lá. Verso 5 de Romanos. Ele diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Jesus Cristo. É Deus, Deus é a fonte, meu irmão. O Senhor é a fonte por meio das Escrituras. Quem dá, querido irmão, a paciência e o encorajamento para viver é Deus. Creia nisso. Creia nisso, eu vou repetir. Quem dá a paciência que nós estamos precisando, quem dá o encorajamento que nós estamos precisando,
é Deus e é por meio da sua palavra. Esse é o estilo de vida do crente no reino de Deus. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer na palavra do Senhor. Para isso, eu fico com Calvino, precisamos ler, precisamos sair mais do YouTube, nós precisamos sair mais da internet e ler a palavra do Senhor, sentar, meditar, ver quais são as ordens que o Senhor tem, os verbos imperativos, o que é que a palavra do Senhor está falando na sua vida. Você tem o Espírito Santo do Senhor, aqueles que têm. E o Espírito Santo do Senhor nos ajuda no caminho da verdade. Ele nos ajuda a lembrar das coisas que o Senhor ensinou. Então o Espírito Santo do Senhor vai lhe ajudar a entender a palavra do Senhor. E nós vamos caminhar, meus irmãos, para a conclusão. A conclusão é que nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Precisamos, todos nós precisamos crescer. Entenda uma coisa. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos confronta. É como uma ponteira na mão que a pessoa está esculpindo no mármore. O Espírito Santo bate, traz a palavra do Senhor nos nossos corações e ele tira lascas da gente. O Espírito Santo, com a palavra do Senhor, com o seu poder, ele vai tirando de nós o que não presta. Ele vai nos ferindo, nos confrontando, vai nos ajudando a ajustar a vida. Mas a palavra do Senhor também traz conforto, traz encorajamento e traz cura. Muitas vezes dói, mas a palavra do Senhor também nos encoraja, nos consola e então, com isso, dá-se o crescimento em maturidade na vida cristã. Meus irmãos, que o Senhor, na sua graça, que o Senhor em sua misericórdia, que o Senhor complete no meu coração e no teu coração a obra que outrora Ele mesmo já começou. Em nome de Jesus. Amém.